Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, és digno de louvor. Aleluia, Jesus. Glórias ao Senhor. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor. Tu sentaste à direita de Deus Pai
Senhor, és fiel, justo e veraz, és meu amo e meu dono, com amor te servirei, coroar do Senhor, és fiel, justo e veraz, és meu amo e meu dono, com amor te servirei, com amor te servirei. Glórias a Deus, aleluia, pela vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que deu a sua vida por nós, Ele que é bom, maravilhoso e a sua misericórdia dura para sempre. Ele que morreu, ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai nas alturas, intercedendo por nós. Toda glória, honra e louvor nós rendemos ao Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Cristo esteja com você, meu amado irmão, nesse instante. Nós estamos aqui com o propósito de celebrar a Cristo, celebrar aquele que morreu por nós e ao terceiro dia ressuscitou e subiu aos céus. Queridos, hoje é sexta-feira, a chamada Sexta-feira da Paixão. Nós nos lembramos sim da Páscoa, porém a Páscoa é uma festa eminentemente judaica, uma festa que relembra aquele momento em que os judeus estavam ali no Egito, e na última noite que eles estavam lá, o Senhor ordenou que os judeus matassem um cordeiro e passassem o sangue daquele cordeiro nos umbrais das portas, para que quando o anjo da morte passasse ali pela terra dos egípcios, ao passar ali também pela terra de Gósen, onde moravam os judeus, ao olhar para aquele sangue nos umbrais das portas, o anjo passasse por ali e aqueles que estavam protegidos por aquele sangue não morressem. E assim, nenhum dos primogênitos do povo hebreu morreu naquele dia por causa da provisão do sangue do cordeiro que estava ali nos umbrais das portas. E eles saíram no outro dia livres para a liberdade que Cristo havia prometido a eles. Como cristãos, nós celebramos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós celebramos, na realidade, uma nova aliança, a aliança feita através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você se lembra que na noite de Páscoa, naquela noite que antecedia ali a sexta-feira da paixão, Jesus Cristo, ele instituiu a nova aliança. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, dizendo: comei dele todos. E após ter comido o pão, Jesus tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Então, nós celebramos muito mais do que a Páscoa. Nós celebramos a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado não somente dos judeus, mas que tira o pecado do mundo. Nós celebramos a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no primeiro dia da semana, o que nós estaremos fazendo aqui também no domingo. Mas hoje eu quero meditar na palavra de Deus com vocês. Eu queria convidar você para nós meditarmos juntos num texto lá de Hebreus, no capítulo 9, versículo 28, com a pergunta: por que Jesus Cristo morreu na cruz? Eu quero ler, se você estiver aí com a sua Bíblia, eu quero ler aqui em Hebreus capítulo 9, verso 28 apenas. Diz assim: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos,
e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Que palavra maravilhosa é esta ali de Hebreus capítulo 9, o versículo 28. Walter T. Conner, um teólogo, ele escreve no seu livro que fala sobre a redenção, ele diz que o cristianismo consiste em Cristo e no que ele fez pelos homens. O cristianismo consiste em Cristo e no que ele fez pelos homens. A morte de Jesus, ela constitui a chave para a obra redentora de Deus. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos Cristo marchando resolutamente em direção à cruz. A cruz seria o local onde a missão redentora de Cristo seria consumada. A realização da sua missão messiânica só poderia ser feita através do seu sofrimento e morte na cruz. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos 32 a 34, está escrito: eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Ele disse o seguinte: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Isso significa, meus irmãos e amigos, que Jesus ele tinha plena convicção e consciência do que ele estava fazendo, do porquê ele estava subindo para Jerusalém. Ele estava cumprindo uma missão que lhe foi dada desde toda a eternidade pelo Pai. A morte de Jesus não era uma necessidade por ele ser vítima das circunstâncias, que não pudesse controlar, como se ele não tivesse controle sobre o que estava acontecendo. A morte de Jesus era uma necessidade no nível mais alto. Era o único jeito de Cristo cumprir a sua missão para a qual ele revela que estava plenamente consciente desde o seu batismo. Jesus não é apenas o exemplo de fé, Jesus é o próprio objeto da fé. Os evangelhos também nos revelam que Jesus tinha uma relação tão íntima com o Pai, uma relação tão fundamental que nenhum outro jamais teve. Jesus, meus irmãos, é o Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus. Isso assustou a Pilatos quando ele ouve essa expressão que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E diz a palavra do Senhor lá no Evangelho de João que Pilatos tentou fazer de tudo, mas ele era um político, ele estava muito mais preocupado com as suas questões políticas do que com o próprio Cristo. Mas após ouvir que Jesus estava sendo entregue porque ele havia dito ser o Filho de Deus, isso traz um medo terrível a Pilatos. E ele já não sabia mais direito o que fazer para se livrar daquela situação tão terrível sobre a qual os judeus o colocaram. E os próprios mestres da lei, os sacerdotes, sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Nele, Deus e homem se encontram. Ele é o Emanuel, o Deus entre nós. Isso aponta para a realidade, meus irmãos, que a salvação do pecador não é uma obra do homem, mas é uma obra exclusiva de Deus, do Deus que se fez homem na pessoa de Jesus Cristo.
O Evangelho revela que Deus estava em Cristo com a missão de reconciliar os homens com Ele, disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios. Nós podemos afirmar com toda certeza que o sofrimento de Jesus foi mais do que o sofrimento de um homem bom que suportou a oposição dos homens. Jesus não foi um simples mártir que morreu para nos dar exemplo. Na pessoa de Jesus Cristo, Deus se encarnou numa vida humana para que pudesse vir ao encontro da nossa situação miserável causada pelo pecado. Então nós temos aqui duas perguntas. O que tornou inevitável a morte de Jesus Cristo na cruz? E como é que a morte de Jesus Cristo, ela nos salva? A morte de Cristo na cruz foi uma necessidade. Ela não foi um acidente, mas uma necessidade. Deus é um ser moral. A Bíblia Sagrada diz que Deus é 3 vezes santo. Deus é santíssimo. A Bíblia diz que Deus é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal. E o que o pecado faz? O pecado afronta esta santidade de Deus. O pecado quebra a nossa comunhão com Deus. O pecado nos separa de Deus. E por ser tão odioso a Deus, ele precisa ser punido com todo o rigor que a lei de Deus impõe sobre ele. A Bíblia Sagrada diz que a alma que pecar, essa morrerá. Porque o pecado, aliás, o salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz mais que todos pecaram. Olha só, se todos pecaram, todos merecem a morte. E essa morte é a separação eterna de Deus. Não é apenas a morte física, mas é a separação eterna de Deus. E Deus não poderia simplesmente ignorar o pecado como se o pecado não existisse. Porque Deus é santo e Ele é justo. O Deus da Bíblia é um Deus de seriedade moral. Ele não pode desconsiderar o pecado. Se Ele fizesse isso, ele não seria Deus. Então, como Deus deveria tratar o pecado? Como Deus deveria tratar o pecado? Ele poderia determinar a punição exata a ser aplicada a cada pecador individualmente, ou seja, ele poderia tratar com os homens no plano exato da justiça que cada um merece. Porém, se Deus agisse dessa maneira, não haveria possibilidade de salvação para ninguém, porque cada um de nós sofreria a penalidade de seus próprios pecados. Deus reivindicaria a sua justiça e todos os seres humanos seriam condenados eternamente ao inferno, todos separados absolutamente de Deus, todos seriam justamente condenados pela justiça de um Deus santo. E não haveria qualquer injustiça da parte de Deus, porque era exatamente o que os nossos pecados, o que todos os pecadores merecem, a condenação eterna de Deus. Mas a morte de Cristo na cruz, querido, leva a efeito tanto a justiça quanto a misericórdia de Deus. Olha que diferença. Deus tratou do nosso pecado na pessoa de Cristo. Então a morte de Cristo lá na cruz leva a efeito tanto a justiça de Deus quanto a misericórdia de Deus. A morte de Cristo na cruz revela que essa é a única forma, é a única maneira do pecador ser salvo. Jesus, ele veio ao mundo como o novo Adão, como o cabeça de uma nova criação de Deus. Deus fez uma aliança, você se lembra que lá no Gênesis, conta-nos a história bíblica que Deus fez ali uma aliança com o primeiro Adão. E o primeiro Adão era o representante de toda a humanidade.
Quando o primeiro Adão caiu em pecado, desobedecendo a aliança de Deus, o que aconteceu? Toda a humanidade foi afetada pelo pecado de Adão. Isso é tanto realidade que nós endossamos o pecado de Adão, nós assinamos embaixo através dos nossos próprios pecados. Agora, queridos irmãos, Paulo vai dizer, escrevendo aos Romanos, que Cristo é o novo Adão. Por meio de Jesus, uma nova aliança é estabelecida. A nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi o representante legal diante de Deus desta aliança. Ele cumpriu por nós, por aqueles por quem ele deu a sua vida, ele cumpriu cabalmente, totalmente toda a lei de Deus, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E para que Cristo tornasse possível a salvação do pecador, ele teve tanto que satisfazer toda a justiça de Deus, por meio da obediência plena dele, quanto receber o castigo de Deus em decorrência da desobediência daqueles por quem ele entregou a sua vida. A palavra de Deus diz que no dia do seu batismo, ali com João, no Rio Jordão, Jesus Cristo disse a João que ficou admirado de Jesus ter vindo até ele para ser batizado. Tu vens a mim para ser batizado? Eu que deveria ir até o Senhor, diz João Batista. Mas Jesus diz, convém que eu cumpra toda a justiça de Deus. Convém que eu cumpra toda a justiça de Deus. Ali no batismo ele já diz isso. Ele sabia que o que ele estava fazendo não era por ele mesmo, porque o batismo de João era um batismo de arrependimento. Do que é que Jesus tinha que se arrepender, se ele jamais pecou? Jesus estava cumprindo toda a lei de Deus, porque a Bíblia Sagrada diz lá em 2 Coríntios 5, 27, que Deus o tornou pecado por nós. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós. Então Jesus ele veio como nosso representante para nos substituir. Então ali, quando ele passa pelo batismo de João, ele passa ali como um pecador arrependido, que está cumprindo toda a lei de Deus, toda a vontade de Deus em nosso lugar. Ele se fez pecado por nós. Então a morte de Cristo, ela foi vicária, isso é substitutiva, é isso que significa a palavra vicária, substitutiva, é a morte de um mediador, alguém que toma o lugar do outro. Cristo fez por nós aquilo que nós mesmos não poderíamos fazer. Eu vou repetir isso. Cristo fez por nós aquilo que nós mesmos não poderíamos fazer. Como ele mesmo disse, seu sangue seria derramado para resgate de muitos. Através da morte de Cristo, o pecador que nele crê é redimido das maldições da lei. A ira de Deus foi aplacada de tal modo, através da morte de Jesus, que tornou possível a Deus mostrar a sua bondade e misericórdia para a salvação daquele que crê em Jesus, ou seja, aquele que merecia somente a justiça de Deus e ir para o inferno por causa dessa justiça de Deus. Cristo recebe a justiça de Deus no lugar desse pecador, e por causa de Cristo ter recebido a justiça de Deus, através de Cristo, da obediência de Cristo, da obediência plena de Cristo à lei de Deus, esse pecador agora pode receber, se ele crer em Jesus Cristo, ele pode receber a misericórdia e a salvação no lugar da condenação eterna. A morte de Cristo foi o amor de Deus em ação, buscando redimir o homem do seu pecado. Deus nos ama em Cristo. Deus sofre por nós em Cristo. Deus nos salva em Cristo. Tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus, a nossa salvação, o perdão para os nossos pecados,
vem de Jesus Cristo, daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Então, a pergunta que fica é essa: o que é necessário fazer para receber os benefícios da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz? Primeiramente, precisamos crer que Deus estava em Cristo com o propósito de nos reconciliar com o Pai. Precisamos crer que Cristo é Deus e homem, que Jesus Cristo veio com essa dupla natureza, ele é Deus e homem. Na pessoa de Jesus Cristo, Deus está provendo um meio do homem se reconciliar com ele. Preciso crer nesse Deus que se fez homem e habitou entre nós. Eu preciso crer que Deus se encarnou, que Deus se fez homem e veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. E ele fez isso com o propósito de nos reconciliar com ele. Segunda questão necessária para receber os benefícios da morte de Cristo. É preciso crer que Jesus morreu por nós. É preciso que você creia que Jesus morreu por você para pagar o preço dos seus pecados. A palavra do Senhor diz que o nome dele é Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse foi o propósito da vinda de Jesus, salvar um povo dos seus pecados. Foi esse o propósito da vinda de Jesus. Paulo vai dizer que quando Cristo morreu lá na cruz do Calvário, ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, para que nós recebêssemos, através da sua morte, da sua justiça, nós recebêssemos o perdão e fôssemos justificados através da morte de Jesus Cristo e da sua justiça. Em terceiro lugar, a terceira coisa que nós precisamos fazer para receber os benefícios da morte de Cristo é nos arrepender dos nossos pecados e pedir perdão a Deus. Se Cristo veio ao mundo, o Filho de Deus veio ao mundo e morreu pelos meus pecados, eu preciso então me arrepender. Eu preciso concordar com Deus que aquilo que Cristo fez por mim, ele fez porque eu merecia. E agradecer a Deus e dizer a Deus: Senhor, eu estou aqui, me perdoe, eu sei que eu sou um pecador e que eu não mereço a salvação, mas eu te louvo, Senhor meu Deus, por ter enviado Cristo para morrer pelos meus pecados. E eu quero nesta hora pedir perdão, porque eu sei que eu sou um pecador e eu preciso que o Senhor transforme a minha vida. Para isso vem o nosso quarto passo, para um outro benefício da morte de Jesus Cristo. Eu preciso receber a Cristo em meu coração como meu Salvador pessoal. Eu preciso abrir o meu coração para Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 10, versículos 9 e 10, que se com a tua boca confessares a Jesus e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se você recebe o Filho, você recebe o Pai que o enviou. Se você não receber o Filho, você não recebe o Pai. Para que Deus possa lhe salvar, você precisa receber a Cristo em seu coração. Deus quer lhe salvar, mas Cristo precisa entrar no seu coração. E a partir desse momento, então, ele se tornar o Senhor da sua vida. Se tornar o Senhor, entregar a vida nas mãos do Senhor para que ele se torne o Senhor da sua vida, não apenas o seu Salvador. Porque Jesus Cristo, ele veio não só para ser nosso Salvador, mas para ser o nosso Senhor, aquele a quem nós seguimos, aquele a quem entregamos a nossa vida e assumimos um compromisso com a sua vontade revelada através das Escrituras. Nós nos tornamos ovelhas de Jesus e como Jesus mesmo diz em João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, não seguirão a outro. A partir do momento em que nós
temos a Jesus Cristo como Salvador e Senhor das nossas vidas. Nós tomamos a cruz dia após dia e começamos a seguir a Jesus com todas as implicações que a cruz de Cristo traz para nós. Nós vivemos a nossa vida para glorificar ao Senhor Jesus Cristo, até mesmo nas mínimas coisas da nossa vida. Todo o nosso ser agora, tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, nós entregamos a Jesus. Jesus se torna o dono da nossa vida. E nós nos tornamos propriedade exclusiva de Deus. E aguardamos a bendita volta do Senhor Jesus Cristo, como o texto que nós lemos, e eu leio novamente para terminar essa mensagem evangelística a todos nós. Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Por quê? Porque através do seu sacrifício é tão perfeito que ele não precisa ser repetido. Uma única vez, para tirar os pecados de muitos. Minha oração é que você esteja entre esses muitos, porque não fala todos. E por que não fala todos? Porque nenhuma gota de sangue de Cristo foi derramada em vão. Todos aqueles por quem Cristo morreu serão salvos. Todos. O sangue de Jesus Cristo derramado sobre aqueles por quem ele deu a sua vida é o sangue que nos purifica de todos os nossos pecados. E aí ele diz: e aparecerá segunda vez. Jesus Cristo vai voltar. Não para tirar o pecado, não de novo com esse propósito, porque ele já o fez uma única vez, mas para trazer salvação àqueles que o aguardam, a salvação eterna, a salvação eterna. Quando Cristo voltar, todos aqueles que entregaram suas vidas a ele, aqueles que nele creram, estarão para sempre com ele em sua glória, porque o sacrifício de Jesus Cristo foi um sacrifício perfeito e de valor eterno em favor daqueles por quem ele deu a sua vida. Louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Adore o Senhor, glorifique o nome do Senhor através da sua entrega de vida nas mãos do Senhor dia após dia. Há um hino maravilhoso que está no Inário Novo Cântico, Inário da Igreja Presbiteriana, que eu quero louvar a Deus com ele. E se você souber cantá-lo, cante comigo. Está no nosso Inário o hino de número 270, que se chama Desafio. Ele faz uma pergunta. A pergunta é como se Jesus estivesse fazendo essa pergunta a nós. Ele diz: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, e foi para te livrar. Meu sangue ali verti, e posso te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Vivi assim por ti, e sofrendo intensa dor, e tudo fiz aqui, e por ser teu Salvador. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Sofri na cruz por ti, e foi para te salvar. A vida consegui, e agora vou dar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim?
na cruz por ti, que fazes tu por mim. Eu trouxe a salvação dos altos céus, favor. É livre o meu perdão, pois é grande o meu amor. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Que pergunta essa, meus irmãos? O que estamos fazendo por Jesus? Jesus Cristo nos deixou uma ordem. Primeiramente, ele diz que toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. E daí ele deixou uma ordem clara para nós. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E ele diz que nós devemos ensinar todas as coisas que ele nos ensinou, e ainda aqueles que crerem nele deveriam ser batizados. Essa é a tarefa que Deus nos deixou, a tarefa de levar o evangelho de Cristo a todas as nações da terra. A palavra de Deus diz que o fim virá, está lá em Mateus no capítulo 24. O fim virá, quando o evangelho do reino foi pregado para testemunho a todas as nações. Esse é o grande compromisso de todo crente no Senhor Jesus Cristo, de todo homem e mulher, porque em Cristo deu a sua vida, todo aquele que se tornou um discípulo de Jesus. A tarefa que Deus nos deu é pregar o evangelho de Cristo, fazer discípulos de todas as nações, batizar aqueles que crerem no Senhor Jesus Cristo e aguardar o grande dia através do nosso testemunho de vida. Queridos e amados irmãos, não há ninguém como Jesus. Jesus é único e tudo que ele fez por nós é mais do que suficiente para a nossa salvação. Nossa suficiência vem dele. Que Deus nos abençoe e que neste dia, queridos irmãos, dia em que celebramos a morte de Jesus Cristo, eu quero deixar aqui para você, que você esteja meditando. Eu falei àqueles irmãos que quisessem nesse dia estar jejuando conosco. Nós estamos jejuando pela evangelização do mundo, estamos jejuando também para que Deus venha tirar essa praga que aí está, dessa epidemia, em nome de Jesus. E eu quero convidar você a fazer isso conosco. Hoje o Ministério Sara, que é servindo de apoio, refrigério e amizade, Sara, que é o Ministério de Pastoreio de Pastores, hoje nós estamos fazendo isso. Muitos pastores pelo Brasil estão jejuando e orando pela igreja, jejuando e orando para que essa epidemia passe, que o Senhor retire de nós e para que a evangelização do mundo ela se concretize. Eu quero convidar você, se você tiver alguma coisa para anotar aí, um papel e uma caneta, anote para você meditar no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículos 16 a 47. Marcos, capítulo 15, de 16 a 47. Você pode fazer isso? Vou repetir. Marcos, capítulo 15, versículos 16 a 47. Ali há o relato da morte do Senhor Jesus Cristo. Você vai ler esse texto. E eu trago 3 perguntas para você meditar hoje. 3 perguntas. A primeira delas, se você puder anotar: o que a morte de Jesus nos ensina sobre o caráter humano? O que a morte de Jesus nos ensina sobre o caráter humano? Você vai ler o texto. Você vai ler o texto de Marcos 15, 16 a 47. A minha esposa até colocou aí, a Simone colocou para os irmãos anotarem. E você, então, através do texto, não do que você acha, mas o que você vai ver no texto, as reações humanas,
a respeito de Jesus, da morte de Jesus. E você vai responder essa pergunta meditando nela. O que a morte de Jesus nos ensina sobre o caráter humano? O que a morte de Jesus nos ensina sobre o caráter humano? Olhe ali e veja na reação de cada pessoa que está ali diante de Cristo. A segunda pergunta: como Jesus reagiu aos insultos a ele feito pelos homens? Como Jesus reagiu aos insultos a ele feito pelos homens? Segunda pergunta, vou fazer de novo. Como Jesus reagiu aos insultos a ele feito pelos homens? Você vai observar que em todas as reações humanas, você vai observar como ele reage. E é importantíssimo isso para nós como cristãos, porque Cristo, ele é o nosso Senhor. Nós seguimos o exemplo de Jesus Cristo em nossa vida. E diante ali da crucificação e da morte, como o Senhor Jesus Cristo reagiu aos insultos a ele feito pelos homens? Como ele reagiu? Essa é a segunda pergunta. A Simone está colocando todas aí para os irmãos meditarem. E a terceira e última pergunta: se você pudesse dizer algo a Jesus agora, o que você lhe diria? Vou repetir. Se você pudesse dizer algo a Jesus agora, o que você lhe diria? Depois de ler sobre a passagem da morte de Jesus, lá em Marcos 15, 16 a 47, de meditar sobre isso que nós estamos falando, das duas perguntas, então você, agora, se você pudesse dizer algo a Cristo, o que você lhe diria? Essa é a terceira pergunta. Se você pudesse dizer algo a Jesus agora, o que você lhe diria? São estas três perguntas, queridos, que nós temos aí para que os irmãos meditem nesse dia, esse dia em que nós nos lembramos de uma maneira muito especial da morte de Jesus Cristo por nós. Não é um dia de tristeza, a não ser que estejamos vivendo pecaminosamente e tenhamos a oportunidade agora de confessar os nossos pecados a Jesus. É um momento de louvor, de adoração, de gratidão reverente ao Senhor Jesus Cristo, porque a sua morte trouxe-nos vida, a sua morte nos reconciliou com o Pai, a sua morte trouxe justificação para nós pecadores. A Bíblia diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais acusação. Cristo cancelou todas as acusações. Deus, o juiz de todos, tomou o seu martelo nas mãos e deu a sentença nossa lá em Jesus Cristo. Está salvo, não há mais condenação. É isso que Deus nos disse através de Jesus Cristo para todo aquele que nele crê. Não há mais condenação. Deus bateu o martelo lá na cruz. Queridos irmãos, fomos declarados inocentes, não com base nos nossos feitos, mas com base na morte de um inocente por nós, o nosso Senhor Jesus Cristo. Glorifique a Jesus, exalte a Jesus nesse dia, medite no que Ele fez por você. Que Deus nos abençoe. Quero convidar você, então, agora ir ali para o seu quarto e ter esse momento de meditação na palavra e na oração. Vamos orar? Pai, queremos te louvar por tudo que Cristo fez por nós, por tudo que o Senhor fez por nós em Cristo. E te louvamos porque o Senhor enviou o Espírito Santo
para nos selar, para ser a garantia de que a obra que Jesus Cristo começou a fazer, Ele vai completá-la. No dia em que Cristo voltar, Ele virá para nos buscar e Ele olhará para nós e nós estaremos ali selados com Teu Espírito e o Senhor vai ver esta marca, esse selo bendito da garantia de que somos Tua propriedade exclusiva e nos levará para estarmos com o Senhor. Senhor meu Deus, dá-nos alegria no coração de pertencermos ao Senhor. Dá-nos alegria e assim louvemos ao Senhor de todo o nosso coração. Bendito seja o nome de Jesus, hoje e por toda a eternidade, porque é o único nome que pode garantir a nossa salvação. Glórias a Ti, Jesus, glórias a Ti, ó Pai, glórias a Ti, ó Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo sejam convosco e com todo o povo de Deus hoje e para todo sempre. Amém. Deus os abençoe, queridos e amados irmãos. Se Deus permitir, domingo estaremos aqui, 9h30 da manhã e às 7h da noite. Convido você para estar conosco. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que Deus também fale ao coração delas. Deus os abençoe, meus amados irmãos. A paz do Senhor.